Essa aula é a parte 3 sobre climatologia, em que nós abordaremos os fenômenos naturais e alguns padrões climáticos, como o El Niño, Laninha, o smog, inversão térmica e ilhas de calor. O primeiro exemplo de fatores climáticos é o chamado El Niño, que é traduzido do espanhol como O Menino, pois esse fenômeno foi descoberto por pescadores próximo ao Natal, em dezembro, e relacionado então ao nascimento de Cristo. O El Niño ele é caracterizado como um aquecimento anormal das águas do Oceano Pacífico Tropical, ou Oceano Pacífico Ocidental, como nós também chamamos. Ela também provoca alterações no clima regional e global, alterando então os padrões em nível mundial, tendo, portanto, regimes pluviométricos de chuva diferentes nas regiões tropicais e nas latitudes médias. Qual a explicação para o El Niño? Como que ela ocorre? Na ciência não há nenhuma explicação, nenhuma causa do porquê ocorre isso. Nós só sabemos que ela está ocorrendo e também sabemos quais são essas consequências, mas também não temos então a noção de como e quando ocorre ela. Ela também pode alterar de cada 3 a 7 anos, ela pode ocorrer então, ou a cada ano ela também fica mais visível ocorrer. Não é extremamente preciso essa informação, e nem pouco a duração do El Niño. Para muitos, o El Niño pode durar meses ou apenas um mês. Aqui nós temos o exemplo de como ocorrem as condições normais na região do Oceano Pacífico Tropical Ocidental e quando ocorre nas condições do El Niño. Para entender melhor, nós vamos ver umas imagens animadas sobre como ocorrem primeiro as condições normais e depois as condições do El Niño. Aqui nessa imagem, só para destacar, mostra a anomalia de temperatura em 97, que foi considerado o pior El Niño que nós tivemos, ou seja, o El Niño com maior aquecimento anormal das águas na nossa região, com várias causas, muitas sequelas para as regiões. Conforme nós vemos nessa imagem, nós temos então as condições normais, a parte vermelha mais quente. Nós temos chamados ventos alísios, que atuam nos baixos níveis da atmosfera e sopram na faixa equatorial no sentido leste-oeste. Esses ventos sopram do nordeste no hemisfério norte e do sudeste no hemisfério sul. Os alísios contribuem para a formação de uma extensa nebulosidade, que são as correntes de conversão. A temperatura da superfície do mar ela acaba então sendo mais baixa no setor leste, próximo à costa oeste da América do Sul, e mais elevada desde a parte central até o oeste, próximo ao continente australiano e região da Indonésia. A termoclina, que são as camadas subsuperficiais do Oceano Pacífico, formam-se uma zona de transição entre as águas superficiais mais quentes e as águas profundas mais frias. Nessa zona, conhecida como termoclima, a temperatura constante é igual a 20 graus Celsius. Ao longo da bacia do Oceano Pacífico Equatorial, há um aprofundamento da termoclima, cuja altura pode variar desde 50 metros, próximo à costa americana, até níveis da ordem de 200 metros na porção ocidental dessa bacia. A inclinação termoclínica, como mostra a figura, pode ser explicada pela atuação dos ventos alísios, que empurram as águas mais para o oeste, fazendo com que as águas mais frias aflorem para próximo à costa oeste da América do Sul, conforme nós vemos aqui. E temos a célula de Walker, que em anos normais a água mais quente sobre o setor oeste, no Oceano Pacífico Equatorial, induz uma circulação conhecida como célula de Walker. Essa circulação é constituída por um ramo de ar que ascende sobre a Austrália e a região da Indonésia, onde ocorre a formação de nuvens de grande desenvolvimento vertical, provocando então chuvas nessa região.
Já nessa região, acaba tendo então menos chuva. E essas são as ações gerais que ocorrem dos ventos alísios, céus de Walker, a temperatura também do oceano, que é a termoclina. Já nas condições do El Niño, os ventos alísios terão então um fenômeno um pouquinho diferente. Reparem que há um enfraquecimento dos ventos alísios, eles perdem sua força. Portanto, a termoclina ela não vai reduzir tanto. Em algumas áreas, dependendo da intensidade do fenômeno El Niño, podem até mudar de sentido na região da Indonésia e norte da Austrália. A temperatura da superfície do mar torna-se mais quente em grande extensão do Oceano Pacífico Central e próxima à costa oeste da América do Sul. Em anos de El Niño mais intenso, a diferença pode chegar a mais de 5 graus Celsius em relação aos valores normais. No Pacífico Equatorial Oeste, as águas quentes ficam mais concentradas sobre a linha internacional de data, próxima à Indonésia e ao norte da Austrália. E a termoclina mostra que ocorre a diminuição da inclinação da termoclina. Em outras palavras, a termoclina torna-se menos rasa no Pacífico Leste e menos profunda no Oceano Oeste. O enfraquecimento dos ventos alísios deixam de empurrar as águas mais quentes para o oeste, e então diminui a ressurgência próxima à costa da América do Sul. E, com o aquecimento das águas do Pacífico, há um deslocamento da célula de Walker, que estava nessa região da Austrália, e está mais no oceano. E, portanto, reparem como há condições favoráveis de estiagem sobre a Amazônia e alguns eventos mais intensos sobre o Nordeste do Brasil. Observando todos os efeitos agora, ventos alísios, a termoclina que está mais equilibrada, as células Walkers, mais a região central. E pelas estações do ano, o El Niño também vai ter efeitos diferentes ao redor do mundo. Conforme nós vemos nessa imagem, durante dezembro, janeiro e fevereiro, que seria então um verão no hemisfério sul e inverno no hemisfério norte, nós temos então no hemisfério sul mais chuvas nas regiões oceânicas, mais próximo à costa da sua região sul-americana e mais próximo aqui à região da Indonésia. Reparem como aqui a Austrália fica muito mais quente e seca. E relacione também o que nós vimos de queimadas no começo desse ano lá na Austrália, que tem a ver com o El Niño, que deixou então muito mais seco e propício então a essas queimadas. Evidente então que o aquecimento global ele pode também ter relações com esses propósitos do El Niño. Já as regiões de Moçambique, na África, nós temos então mais chuva. E aqui embaixo um pouco mais seco e quente. Já nas regiões do hemisfério norte, durante esse período, fica muito mais quente, ou seja, o inverno acaba sendo menos rigoroso. E agora, vendo junho, julho e agosto, os efeitos do El Niño, nós temos agora no hemisfério sul o período de inverno, enquanto no hemisfério norte nós temos agora o verão. Repare que na costa oeste americana, na região da Califórnia, nós temos então um efeito mais chuvoso causado pelo El Niño. Na América Central é mais seco e quente, enquanto no Nordeste fica mais quente e na região sul do Brasil fica mais chuvoso. Na região mais próxima à Patagônia fica chuvoso e aqui nessa porção fica mais quente. Na região perto da Indochina, nós temos aqui no oceano mais chuvoso. E na porção continental da Austrália e dos países da Indonésia, nós temos então um vento mais seco e frio, e trazendo até um pouco mais seco na região da Índia. Bom, pelos mapas, nós podemos então resumir os efeitos do El Niño, sendo que no Brasil nós temos na região da Amazônia uma diminuição das precipitações. Consequentemente, há então um aumento da seca. No Nordeste, um fato muito preocupante é o aumento
das secas, que já é muito comum na região. Isso, portanto, intensifica os problemas naturais, econômicos e sociais na região Nordeste. Já no Sudeste, há um aumento moderado das temperaturas médias. No Centro-Oeste, chuva acima da média e também aumento da temperatura, principalmente no Mato Grosso do Sul. Já no Sul, há chuvas intensas que ocorrem no período de maio a junho e na primavera, que ocorre em setembro, tendo, portanto, enchentes e temperaturas mais altas. No mundo, nós temos então uma alteração da vida marinha nas regiões que são costumeiramente pesqueiras, como a costa oeste dos Estados Unidos e do Canadá e o litoral do Peru, onde eles têm correntes marítimas frias. Há um aumento de chuvas no sul da América, como nós vimos no caso do Brasil, e também no sudeste dos Estados Unidos. E há secas no Nordeste brasileiro, centro da África, Sudeste Asiático e na América Central, e tempestades tropicais nas regiões do Oceano Pacífico. E agora nós veremos a Laninha, que também é chamado de El Viejo e Ante El Niño. El Viejo, sentido de o velho, e Ante El Niño, pois ele tem um efeito praticamente contrário ao Ninho. Porém, não podemos ficar de forma superficial a definir Laninha como ao contrário do El Niño, pois não é bem assim que ocorre, né? Mas ele tem efeitos praticamente contrários, não é necessariamente contrário ao Ninho. A anomalia da temperatura da superfície do mar em dezembro de 1988 chamou muita atenção. Conforme nós vemos nessa imagem, em que a temperatura da água, somente aquelas anomalias que nós percebemos, aquilo que não era comum ocorrer, mostra então uma temperatura muito abaixo da água. Isso chamou muita atenção. Laninha é considerada então como resfriamento das águas do Oceano Pacífico Ocidental. Nós já vimos como ocorrem as condições normais na região do Oceano Pacífico Ocidental, e agora nós veremos como ocorrem então as condições da Laninha. Nessa imagem animada então das condições da Laninha, nós temos aqui no primeiro a relação dos ventos alísios, que vão soprar mais intensamente em comparação aos anos normais. No norte da Austrália e região da Indonésia, o acúmulo de águas mais quentes fica ainda maior, enquanto as demais regiões mais próximas ao Peru está mais frio. No Oceano Pacífico, a temperatura da superfície do mar diminui próximo à costa oeste da América do Sul, tendo 4 graus abaixo dos valores normais. E anos de laninhas mais intensas, há uma expansão da região das águas mais frias, desde o Pacífico Leste até a proximidade da linha internacional de Data, que fica bem próxima a essa região aqui. Aumenta o aprofundamento da termoclima ao longo da bacia do Oceano Pacífico Equatorial, uma vez que os ventos alísios mais intensos empurram ainda mais a água quente para o oeste, ampliando o efeito da ressurgência próximo então à costa oeste da América do Sul. No Oceano Pacífico Equatorial, as camadas subsuperficiais também passam a apresentar temperatura mais baixa quando comparadas aos anos considerados normais. E as células de Walker continuam com seu ramo de ar ascendente sobre a Austrália e a região da Indonésia, e descendente próximo à costa da América do Sul, como observado em anos normais. Porém, elas são muito mais intensas. E aqui nós vemos todos os efeitos das condições laninha, né? Desde os ventos alísios sendo mais fortes nessa região, empurrando então águas quentes mais para essa parte. As águas frias estão mais
próximo à costa oeste. As salas de Walker acontecem com muito mais profundidade, muito mais intensidade na região, então provocando mais chuvas nessa região. E aqui nós temos uma região mais seca possível. Em dezembro, janeiro e fevereiro, podemos ver que espacialmente os efeitos da Laninha, ela traz então o seco e o frio na região da costa do Peru, na região oceânica também, e aqui na região da Indonésia e Austrália fica muito mais chuvoso. Na região do hemisfério norte, que nesse período é o inverno deles, o frio ele fica muito mais intenso. Lembrando também que nos Estados Unidos nós tivemos aqueles períodos enormes de inverno intenso, que estão causados possivelmente pela Laninha, embora há muita discussão sobre os efeitos. Na região sul do Brasil, fica muito mais frio, enquanto na região da Amazônia, mais chuvoso. No sul da África, perto de Moçambique e Madagascar, fica mais frio e chuvoso, enquanto mais próximo ao chifre da África fica mais seco. E aqui perto do Japão também fica mais frio. Já em junho, julho e agosto, que é nosso período de inverno, acontece então uma intensidade do frio, principalmente na costa oeste. A região do mar fica mais seca, enquanto na Austrália fica um pouco mais quente uma parte, mas também fica muito chuvoso. Repare aqui na região da Índia, que agora fica mais chuvoso, enquanto a outra região fica fria. E quais são os efeitos da Laninha? Começando pelo Brasil, nós podemos então resumir que o inverno ele é mais frio e seco. No Acre, na Rondônia, Centro-Oeste e Sudeste. E são chuvas frequentes no Nordeste. Temos chuvas e tempestades de neve e invernos mais rigorosos na região do Canadá. No Golfo México, há maior incidência de furacões por conta dessa mudança de temperatura e empurrão também que tem as águas quentes para essa região, o que tem a ver também com esse aumento de temperatura e pressão atmosférica. Na Ásia e na Austrália, aumenta o período de seca. Então reparem como Laninha não é só aquele que vai trazer mais chuvas à região, ela vai ter também alguns efeitos contrários, né? Vai trazer mais seca para essa região. No Chile e Peru, pode provocar um aumento das inundações. Nessa imagem que nós temos aqui, destacada, o mapa mostra então a anomalia de água mais fria. E reparem que as águas quentes estão sendo empurradas mais sentido oeste. E aqui tem essa imagem, esse gráfico mostrando então que um aquecimento da água maior que vai ter a atenção, alerta e El Niño, enquanto a redução da água do oceano, a temperatura, nós temos então a Laninha. E em 2018, como mostra a imagem aqui, está relacionado então ao inverno rigoroso nos Estados Unidos, conforme alguns indicaram que era a causa do efeito do inverno rigoroso dos Estados Unidos. O nosso segundo fenômeno climático é a inversão térmica, que ela ocorre naturalmente. Só que ela pode vir com muito mais intensidade devido a partículas de poluição atmosférica. Ela ocorre junto à concentração de ar frio ao solo, em que impede a dispersão de poluentes lançados. Conforme nós vimos nessa imagem, em São Paulo, nós estamos vendo uma camada de poluição. E essa camada de poluição está dessa forma por conta desse fenômeno chamado de inversão térmica. Aqui na imagem nós temos uma região sem inversão e uma com inversão térmica. Repare que sem inversão, o ar quente então ele sobe e consegue então dispersar a poluição. Já em período de inversão térmica, que geralmente ocorre no período de inverno, o ar frio que estará presente, ele tende a subir, né, quando ele ocorre em certo momento, e o ar quente que estaria sendo aquecido pelo sol durante o dia, ele vem chegando na região, só que ele não consegue
ultrapassar esse ar frio, penetrar, e nem o ar frio consegue então subir, justamente por conta dessa concentração de poluentes que vai ocorrer na atmosfera. Isso então ocorre muito mais em regiões em que há grandes centros urbanos, há grandes indústrias, como o caso de São Paulo e México, ou seja, é um problema que está mais presente nos países subdesenvolvidos, uma vez que os desenvolvidos também não têm mais tanta indústria. Mas Londres, em outrora, já foi também um país que teve muita inversão térmica. E o que ocorre? Quais são os problemas da inversão térmica? Primeiro, em relação então ao aumento de problemas respiratórios, que isso pode então aumentar o número de alergias e entre outros componentes relacionados à saúde. E de forma climática, a região da inversão térmica ficará mais fria. Afinal, esse ar frio vai ficar mais presente, enquanto o ar quente tenta aquecer a superfície, mas não consegue por conta desse ar frio. E um fenômeno que também vem sendo muito falado é o chamado smog, que é a mistura de fumaça, de smoke, mais fog, que é neblina, em que fica então um grande nevoeiro cheio de fumaça, cheio de poluição atmosférica. Portanto, ele é uma inversão térmica com muito mais intensidade, em que ocorre em épocas frias do ano e em lugares com muita poluição atmosférica. No caso, essa imagem destacada aqui ocorreu na China, onde existe então uma grande produção, assim como essa imagem também está relacionada com a China. Essa imagem é de São Paulo, que mostra aí justamente que também podemos ocorrer isso através de alguns fenômenos. No caso, existe o smog fotoquímico, que é causado então por uma reação química dos raios solares com essa poluição atmosférica, que promove uma reação química que vai então provocar esse smog, essa fumaça mais neblina. E esse smog industrial que é relacionado então à poluição industrial em reação química também com a fumaça e a neblina e também as massas de ar frio que está chegando na região. Esse é um fenômeno caracterizado, então, por uma formação de uma espécie de neblina composta por poluição, vapor d'água e outros elementos químicos. Já as ilhas de calor, elas são quando ocorre uma maior temperatura nos centros da cidade e uma menor temperatura nas áreas não urbanizadas. Elas podem ter uma diferença de 3 a 10 ou de 5 a 10 graus Celsius. Isso depende muito das regiões e dos materiais que estarão presentes. As regiões onde tem intensa urbanização, materiais com pouco albedo, ou seja, materiais que refletem menos raios solares e, por sua vez, absorvem mais o calor, assim como a expansão vertical, ou seja, de prédios, e atividades industriais podem, então, promover as chamadas ilhas de calor. A consequência da ilha de calor está relacionada, então, à qualidade de vida, ao conforto climático que pode ter as pessoas, que vai ficar muito mais quente, muito mais intenso. Além de diminuir a umidade relativa do ar, então ficando mais seco, e tendo estabilidades na zona urbana, causando precipitação à tarde e causando então mais enchentes, né? Já que acontece então maior quantidade de chuva no período do final da tarde, e isso acaba então gerando outros problemas. Outros problemas que podem ser tipo canalizações, como ocorreu no Parque do Povo, na cidade de Presidente Prudente. É uma forma também de acabar tirando muito dessa área verde e acabar evitando que haja então mais áreas não urbanizadas. Conforme nós vemos na imagem, nós temos aqui a zona rural, em que aqui nós temos uma menor absorção e retenção do calor e maior transpiração das plantas e evaporação da água do solo. Existe também a penetração da água no solo, que permite então o escoamento dela,
Já na cidade, a absorção e retenção do calor é maior, ou seja, o material do asfalto acaba absorvendo o calor, provocando uma sensação térmica bem maior. Aqui, uma menor transpiração das plantas e uma menor penetração da água. Todos os fatores, então, fazem com que a temperatura aumente bastante. E essa é outra imagem, também um exemplo, de como na região central da cidade chega a ter temperaturas de 33 graus. Já nas regiões não urbanizadas, que é daqui até essa, e daqui até essa, mostra que as temperaturas são menores. E aqui essa imagem é de Presidente Prudente, em que mostra então que as áreas urbanizadas, que estão em vermelho e até mais roxo, têm uma temperatura maior, podendo ter uma variação até de 9 graus de temperatura. Já as regiões mais verdes, nós temos então a temperaturas menores. E a região azul é onde acontecem as temperaturas bem menores ainda, que podem ser relacionadas a outros fatores. Então nós vemos que quanto maior for as áreas urbanizadas, maior então a temperatura será. Isso ocorre então com muito mais frequência em cidades extremamente urbanizadas. Em São Paulo, por exemplo, as ilhas de calor já têm um efeito 1000 vezes maior. E aliados com a poluição, também pode provocar aqueles smogs, que também tem relacionado com os carros também. Na FUVEST 2019, caiu uma questão relacionada a um gráfico e a um texto falando sobre um fenômeno meteorológico. Ele fala da curva da temperatura do ar, caracteriza um fenômeno meteorológico que é frequente no outono e no inverno. Em ambientes urbanos, com elevado número de indústrias e poluição veicular, esse fenômeno pode ocasionar quadros de elevada concentração de poluentes, provocando problemas à saúde da população e danos à fauna e à flora. Repare então que estamos falando de regiões que estão próximos ao outono e inverno, portanto podemos já pensar que é algo relacionado a alguma mistura de temperatura fria. Ele também fala de poluição, de indústrias e poluição veicular. Portanto, nós temos alguns elementos. Nós podemos eliminar a alternativa A, que fala de camada de ozônio, pois ela está relacionada a outros fatores, como a camada de ozônio que está na estratosfera, que ela é natural, ela acontece e ela acaba filtrando os raios solares. Portanto, a camada de ozônio não é relacionada por conta da poluição. Embora há o buraco na camada de ozônio, relacionado ao aumento de gases químicos emitidos, mas não necessariamente a relação de indústrias e poluição veicular e nem outono e inverno. A B, ela pode ser inversão térmica. Vamos só deixar ela por enquanto para a gente analisar. A C fala do efeito estufa natural. O efeito estufa é natural, mas ele tem relacionado então com o aumento da temperatura. Então ela também não é a C. A D fala de chuvas ácidas. Aqui não mostra exatamente uma chuva ácida, embora ele está falando também relacionado à poluição. Mas aqui ele não está falando de uma poluição relativa a uma chuva ácida. E além de que está falando do outono e inverno, que é período mais seco. Então, chuvas podemos eliminar. Ficamos também agora com smog fotoquímico e inversão térmica, que são aqueles que têm a ver com essa mudança também de temperatura. Afinal, o smog é uma inversão térmica também, só que ela é em grande quantidade. Olhando aqui na imagem, nós vemos o quê? Nós conseguimos ver, então, indústrias e poluição. E reparem que aqui nós temos, então, a altura até onde vai, a quase 6 metros, 6 km, perdão, e a temperatura indicando que aqui ela vai de 15 até 0 graus. E depois ela vai aumentando novamente e depois ela vem diminuindo. Esse trecho mostrando é como se fosse um ar quente que estivesse descendo. Esse ar quente descendo, e aqui é como se tivesse um ar frio tendendo a subir. Afinal, ele está falando que está no período de outono e do inverno. Então, reparem que nesse trecho aqui nós temos a poluição. Portanto, o que pode ser relacionado é inversão térmica,
Alternativa B. Mas por que não é E? Porque aqui não está mostrando uma grande quantidade de neblina, como smog. E lembrando que fotoquímico tem relação com os raios solares. Portanto, não há uma relação direta. Se fosse o smog industrial, até poderíamos relacionar. Mas aqui, como está falando de fotoquímico, não há nenhuma relação. E além de que não é uma neblina, não é algo extremamente grande. Ele está concentrado nessa camada central aqui. Portanto, só pode ser a B de bola. Na primeira fase da Unesp 2018, caiu uma questão sobre um fenômeno climático de interação na atmosfera oceano. Ele apresenta uma imagem de um mapa, tendo na região equatorial, mais precisamente no Oceano Pacífico Ocidental ou tropical, nós temos aqui uma região mais chuvosa e quente na região da costa do Sul América e na região mais próxima à Austrália, em que nessa região oceânica ocorre muito mais chuva e é muito mais quente, enquanto na região da Austrália e na Indonésia é muito mais seco. Esse período, portanto, nós podemos já pensar relacionado ao efeito do El Niño, que é a única alternativa que traz a citação do El Niño, pois é o aquecimento das águas do oceano nas proximidades da linha do Equador. Não é as demais porque não representa, afinal ele mostra liso no Nordeste, que estaria essa região, não tem nada a ver com essa explicação. Na C ele cita sobre a laninha, que é um efeito contrário, o resfriamento das águas. Conforme nós vemos na imagem, ele mostra então que é muito mais quente e chuvoso. Se fosse mais frio, poderia ser laninha relacionado, mas aqui, como mostra ser mais quente, podemos entender como o aquecimento das águas. Não é a D, pois não é especialmente a zona de convergência, seria mais próximo nessa região, que na verdade aí tem a ver com outras questões, mas é relacionado à pressão atmosférica. E também não é convergência do Atlântico Sul, pois não houve diminuição da temperatura da umidade do Equador. Portanto, só pode ser a A mesmo. Na segunda fase da Unicamp 2018, foi cobrado sobre um fenômeno climático que está representado na imagem que estamos vendo aqui. Ele dá uma pista dizendo que esse fenômeno ele altera o tempo atmosférico nas grandes cidades do mundo todo. Na A, ele pede então para explicar o que é clima e o que é tempo atmosférico. O clima ele é entendido então como uma sucessão habitual dos estados do tempo e se estende por um longo período de anos. Já o tempo é caracterizado com estado momentâneo ou transitório da atmosfera. Esse assunto nós vimos naquela primeira aula nossa. E a B, ele quer saber que fenômeno está representado nas isotermas e se esse fenômeno é sazonal ou independe da estação do ano. Bom, a isoterma é parecido com as formas de gráfico que nós vimos as curvas de nível que representam então as alturas do relevo. E elas também partem do mesmo princípio, em que as áreas centrais aqui estão indicadas com temperaturas maiores e as áreas externas estão mais baixas, conforme nós vemos. Aqui é 30, nessa região é 29 e essa região é 28. Possivelmente essa deve ser 27 ou até menos. Aqui na região de Goiânia nós temos 31 graus, a região central, enquanto as demais vêm diminuindo. Certo? Tendo aqui uma outra isoterma indicando 28, que ela parece que começa para cá, fazendo essa curva mais para baixo. Qual é o fenômeno representado então pelas isotermas? É a ilha de calor. E ela não depende de uma estação do ano. Ela ocorre por conta das dinâmicas sociais permanentes, que são então relacionados a essas dinâmicas aqui, hipermobilização do solo,
concentração de poluentes, remoção da cobertura vegetal, grande cidade de construções, inclusive a verticalização, o tráfego de veículos, enfim, não há a ver, ela independe das estações do ano. Na próxima aula, nós teremos no módulo 8 a classificação do mundo e do Brasil, em que nós veremos então os tipos climáticos no Brasil, aprenderemos a ler os climogramas e também veremos a atuação das massas de ar que nós não vimos ainda. No módulo 9, nós teremos já um novo assunto, que é os biomas do mundo, enquanto no módulo 10 será os biomas do Brasil. Eu indico a vocês fazerem o exercício da sala de aula e tirar as dúvidas comigo no plantão. E bons estudos e até mais!